vai estar disponível para vocês ali no nosso Classroom, na barra atividades, assim como todos os outros vídeos. Tá? Vocês podem assistir ou reassistir sempre que necessário. Tá, gente? Muito bem. No início de cada aula, a gente sempre relembra pelo menos o calendário. Vejam bem, né? Falei para vocês lá no nosso contrato pedagógico que, ao iniciar cada uma das aulas, a gente ia ver o calendário de novo, né? Porque justamente algumas coisas podem ficar esquecidas, a gente não lembrar, enfim. Então, vamos rever o nosso calendário, né? Os nossos compromissos, tá? Então, no dia 29/5, sábado passado, a gente teve na parte da manhã, além do nosso contrato pedagógico, a gente teve a aula 1 na parte da manhã, revisão da matemática básica, juros simples, juros compostos. Na aula da tarde, a gente teve os aumentos e os descontos sucessivos. Na primeira parte da aula, a gente teve conteúdo, a gente trabalhou esses conceitos, a gente demonstrou exemplos de cálculo e soluções, né, com a aplicação das fórmulas. A gente fez o intervalo, depois o intervalo chamada, depois da chamada, tiveram exercícios no Classroom para vocês praticarem esses cálculos e essas fórmulas da aula 1 na parte da manhã e da aula 2 na parte da tarde, né? Nos dois turnos sempre tem, na segunda parte da aula, então, exercícios para vocês fazerem. A gente permaneceu conectado aqui ao vivo no Google Meet e vocês fazendo os exercícios. Sempre que tiveram dúvidas, né, tinha aqui a conexão ao vivo para vocês tirarem as dúvidas, né, a respeito dos cálculos que estavam fazendo. E a gente fez isso, né, na aula da manhã até o meio-dia e na aula da tarde até as 16 horas, né? São os nossos dois turnos do sábado. Hoje, dia 5/6, nós temos na parte da manhã a aula 3, são as rendas financeiras 1, né? Renda financeira antecipada e pós-antecipada. Vamos ter 2 momentos de aula da mesma forma, né? A primeira parte conteúdo, intervalo chamada, depois da chamada vai ter exercícios no Classroom e a gente permanece conectado ao vivo para tirar as dúvidas e perguntas de vocês com relação aos exercícios que vão estar fazendo, né, aplicando as fórmulas. Na parte da tarde, nós vamos ter uma revisão, né, de conteúdos da aula 1 até a aula 3. A gente vai rever, né, esses conteúdos, vamos fazer intervalo chamado, depois da chamada vamos ter exercícios que compreendem conteúdos, fórmulas da aula 1 até a aula 3. Tá? Da mesma forma, indo até as 16 horas. Então, nesse primeiro conjunto, né, as primeiras aulas, vocês têm atividade avaliativa número 1 para fazer no Moodle, que já está aberta, né, já desde da primeira semana, e, se eu não me engano, deve estar aí com prazo terminando, e eu sempre recomendo, né, onde é que vocês têm que olhar o prazo da atividade avaliativa no Moodle, onde é que está o registro, onde é que eu vejo qual é o prazo, que data abre, que data fecha no guia do aluno. Foi falado isso no nosso vídeo do contrato pedagógico. A gente abriu o Moodle, mostrei para vocês onde está o guia do aluno, a gente abriu o guia do aluno, mostrei lá as datas e reforçamos. Pessoal, é o arquivo mais importante de cada disciplina, vocês têm que abrir no início de cada disciplina, anotar as datas no caderno de vocês para vocês saberem quando vão fazer. Ou então, sempre que tiverem dúvida, abrir o guia do aluno. Claro que o melhor sempre é anotar, porque eu sei que eu vou ter que fazer, e provavelmente, como são várias datas, eu posso esquecer, né, de qual é a data que trata, qual é o prazo. Então, se anotar, fica mais fácil. Folha ali o caderno, né, tá ali as datas, tá lá no arquivo guia do aluno. Tá? Se não quer anotar, pelo menos, né, aí, claro, vai ter que olhar sempre, né, o guia do aluno está sempre disponível lá no Moodle para vocês. Qualquer disciplina que vocês iniciarem, esse é o arquivo, inicialmente, o mais importante, onde estão as datas das avaliativas. Tá? Então, não percam prazo. Atividade avaliativa 2 ocorre no Moodle, a gente mostrou lá onde ela está no Moodle, tá? Tá lá no vídeo do contrato pedagógico, ela vale 2 pontos, e a gente mostrou que tem prazo, e tem que fazer dentro do prazo. Ela não tem um dia para fazer, ela tem um prazo para fazer. Ela abre uma data, corre alguns dias e fecha lá numa data lá na frente. Então, já está aí há pelo menos 2 semanas aberta, né? Toda a primeira semana, mais a segunda semana que já correu, né? Chegou até hoje, 5/6. Então, deve estar fechando, né? Provavelmente. Então, olhem o guia do aluno, sempre, toda a vida, toda a vida. Quem não anotou as datas ainda, já
claro, deveria ter anotado já desde a primeira aula, né? Mas faça agora. Anote as avaliativas e tenha isso como prática para todas as futuras disciplinas, para não perder os prazos. Então, se está acontecendo, né, da gente não anotar isso e perder os prazos, então é um sinal que a anotação vai nos ajudar muito. Eu sou daqueles que anotam, né, folhinha, 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 várias anotações, justamente para não perder as coisas, não perder os prazos. Eu sou desses, né, se eu não anoto, eu esqueço. Então tem que estar anotado, né. Então recomendo a vocês também, é uma boa prática. Vale 2 pontos na N1. Se perder o prazo, né, o Moodle fecha lá e não vai ter como fazer mais, né. Depois, no sábado que vem, a gente vai ter a aula 4, as rendas financeiras 2. Né? Na parte da tarde, a gente vai ter a aula 5. No dia 19/6, na parte da manhã, a gente vai ter a aula 6. Já vamos estar finalizando ali as aulas sobre os sistemas de financiamentos. Né? Na parte da tarde, a gente vai ter a aula 4 a 6, revisão da aula 4 a 6. E correspondente a esse outro conjunto de conteúdos, vocês têm atividade avaliativa 2 para fazer no Moodle. Vale 2 pontos também. E, igualmente, o prazo está no guia do aluno. Aquele arquivo que insistentemente eu falei lá no contrato pedagógico, vocês têm que abrir, olhar, anotar as datas. Tá? Então, gente, muita atenção. Guia do aluno. Está lá a data, avaliativa 1, anotado o prazo. Avaliativa 2, anotado o prazo. Não percam os prazos. Tá? A gente abriu, mostrou para vocês. Então, muita atenção. Uma outra coisa que vocês podem fazer para ver os prazos, né, é clicar na própria semana, né? Dentro da semana 1 está lá a avaliativa 1, dentro da semana 2 está a avaliativa 2. Então, clica na semana, vai aparecer a data também, né? Então, vamos fazer isso. Eu vou abrir aqui porque me parece que precisa, né? Então, eu vou abrir aqui uma janelinha, vou compartilhar a tela do Moodle com vocês. Talvez não esteja... Lá tá falando até dia 17, que estranho, vai ser 3 semanas. É a data, né, que consta no guia do aluno? Eu tô achando estranho, até dia 17. Então, se a data que está lá, né, é a data que será. Se é a data que consta lá, é a data que será. Ah, tá. Certo? Então, como há muita dúvida, eu vou abrir então para vocês. Fazer o mesmo processo que a gente fez lá no contrato pedagógico, tá? Então, como é que a gente fez lá no contrato pedagógico para mostrar para vocês? A gente começou pela página da QI, né? O site daqui, clicando em serviços. A gente vai ter ali à disposição alguns ícones, né? Tem ali o portal do aluno, tem o Moodle dos cursos técnicos. Como a gente quer ver só o material da disciplina, não quer ter acesso a outras coisas que tem lá no portal do aluno, como frequência e notas, salas virtuais, e que é direto curso técnico, né? O Moodle. Então vamos aqui direto no Moodle. O login e senha, né? Vou entrar com o login de aluno aqui. Quando a gente loga, já aparece o nome do aluno lá em cima. Tem que procurar a disciplina de Matemática Financeira 5/2021, né? Começamos em maio de 2021, então é essa aqui. Cuidado para não entrar em uma disciplina de data diferente. E está aqui, guia do aluno, né? Tem aqui o guia do aluno das turmas da semana, né? Que tem aulas terças e quintas, e tem o de vocês, né? Guia do aluno, sábado integral. Qual é o guia do aluno de vocês? Vocês têm aula que dia? Sábado, então está aqui. Guia do aluno, sábado integral. Clicam no guia do aluno. Às vezes demora um pouquinho para carregar, depende sempre da velocidade da internet, né? Mas ele vai carregar e vai apresentar ali, então,
o que tem dentro de cada semana, né, para vocês fazerem. Não só em termos de atividade avaliativa, mas ele descreve outras coisas, como, né, estudar o conteúdo da aula daquela semana, que é sempre uma recomendação para o aluno EAD, né? O aluno tem que também fazer o seu estudo autônomo, né, reservar algum tempo de horas de estudo em casa. Então, sempre vai ter uma recomendação ali, ler e estudar o material da apostila, conteúdo da aula tal e tal, né? Então, a gente também tem que fazer isso, né? Não ficar só, né, com a aula ao vivo, mas fazer a sua parte de estudo autônoma também, né? Então, tá ali, atividade avaliativa 1, valendo 2 pontos, prazo do dia 25/5 até o dia 17/6. Então, qual é o prazo que eu tenho para fazer a atividade avaliativa? É o que está no guia do aluno, né? A informação é essa, é isso que está ali, então é isso. Não tem outra informação, né? Não tem outra data, é essa. É o que está aqui no guia do aluno, né? Não tem outra. Né? Não tem surpresa, né? É o dia 17/6 que encerra, tá? Às 23h59. Atividade avaliativa 2, também está ali no guia do aluno. Peso 2, do dia 1/6 até o dia 24/6. Tem outra data? Não, essa que está aqui, né? Não tem outra data. É que está no guia do aluno. E aqui a gente tem que seguir, né? Só não posso fazer depois do prazo, é claro. Certo? Depois do prazo, vai estar encerrado. Então vejam que tem inclusive o horário, né? Ah, vou deixar para fazer no dia 24, à 1h da tarde. Vou pensar assim, eu saio do trabalho meio-dia, moro pertinho, vou chegar em casa, vai ter um tempinho, dá tempo de fazer. Aí chego em casa, 1h já fechou, né? Porque fechou meio-dia. Tá? Então cuidem dessa questão do horário também, gente. As informações estão no guia do aluno. E não é só o prazo da atividade avaliativa, né? Tem lá na recomendação, a gente tem que ler e estudar também o material, né? Certo? Então, o guia do aluno é o arquivo mais importante no início de cada disciplina. A gente sempre reforça isso no contrato pedagógico, né? Falamos isso na aula passada. Foi bom, acho, relembrar, né? Porque às vezes pode ter passado, né? Foi muita informação e a gente acabou não anotando. Mas recomendo, né? Quem não anotou, anote as datas, não percam os prazos. Está no guia do aluno. Tenham como prática para vocês sempre abrir esse arquivo e anotar as datas, tá? É importantíssimo. Priscila conectando. Bom dia. Lá no contato pedagógico, a gente mostrou também onde é que estão as atividades avaliativas, né? Ali dentro da semana 1, dentro da semana 2, avaliativa 1 e avaliativa 2, para fazer dentro daqueles prazos, tá? Que estão ali dentro do guia do aluno. Eu vou ter todo aquele tempo ali, né? Que consta, tá? De prazo. Tá aqui a avaliativa 1, tem que abrir o arquivo em PDF, faz primeiro, né, o seu gabarito, para depois fazer o envio da atividade avaliativa, porque esse link aqui tem uma tentativa, né? É uma tentativa. Vários alunos já fizeram, né? Das turmas de matemática financeira aí, de todas as turmas, até agora, 138 já fizeram, já gastaram a sua tentativa. Tá? E vocês, cada um tem uma tentativa. Então, eu vou abrir o questionário quando eu tiver feito, né? Lá o meu gabarito, o arquivo em PDF. Vejam só, né? Tá aqui de novo. É a data que está no guia do aluno, não é outra data, né? Então, o guia do aluno é esse arquivo que demonstra as datas. Né? Então, muito importante. Sempre, qualquer disciplina que vocês forem cursar, onde está a data das avaliativas? No guia do aluno. Toda a vida, no guia do aluno, tem as datas das avaliativas. Qualquer disciplina que vocês vão cursar, é ali que vai estar as datas das avaliativas, tá? Na semana 2, vai estar a avaliativa 2. Então, tá ali, a avaliativa 2, semana 2, está aqui, ó, avaliativa 2, e o arquivo em PDF dela. Abre o arquivo em PDF primeiro, são as 10 questões, estuda, faz, monta o seu gabarito, depois clica no link para fazer o envio. Tá? Sempre assim, gente. E exatamente foi dessa forma que foi explicado no contrato pedagógico, né? A gente fez isso no nosso contrato pedagógico, né? A gente mostrou onde estão as avaliativas, né? Explicou todo esse processo, tá? Então, inclusive, é bom, né, a gente retomar, porque às vezes acontece, né? Caiu a conexão na hora, alguma coisa aconteceu, a gente não
não estava bem atento no momento que foi explicado, esqueceu, né? De repente foi muita informação. É sempre bom a gente retomar para relembrar esses detalhes, né? Quem já estava nas disciplinas anteriores comigo conhece muito bem esse processo, porque eu repito ele muitas vezes. Né, Renan? Renan está acostumado aí, né? A Jennifer, a Amanda também, já estavam em outras disciplinas, estão acostumadas que a gente sempre lembra e sempre repete isso, todo esse processo, né? Em cada disciplina. Caroline também já estava em outra disciplina, deve lembrar também. O procedimento é sempre o mesmo, só mudam as datas, né? Vamos voltar então para o nosso material de aula. Então, gente, relembramos aí o processo que a gente trabalhou lá no contrato pedagógico, né? Abrimos de novo o Moodle, mostramos onde estão as atividades avaliativas, mostramos que tem prazo, mostramos que o prazo está no guia do aluno, mostramos os prazos dentro do guia do aluno. Tudo de novo, tudo novamente, mas é importante. A gente aprende também, né? E fixa as coisas pela repetição. Faz parte do processo de estudo, faz parte do processo de ensino-aprendizagem em todas as coisas, tá? Não só no conteúdo, mas no próprio processo avaliativo, né? Bom, então são 4 pontos, 2 da avaliativa 1, 2 da avaliativa 2. Para fechar os 10 pontos da N1, são 6 pontos referentes ao trabalho disciplinar, né? Então tem 6 pontos ainda na N1 para fechar os 10, que vem do trabalho. O trabalho vocês vão fazer e entregar no Classroom, conforme a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico. Está lá gravadinho, bonitinho, todo o processo. A gente abriu o Classroom, abrimos o trabalho, mostramos o arquivo, que ele é editável, como é que vocês vão digitar lá as respostas de vocês, para depois fazer a entrega, né? A entrega é até 19/6. Então, qualquer data, inclusive o dia 19, vocês podem fazer a entrega. Só depois do dia 19 que não, né? Então, até lá vocês têm para fazer, então, a entrega do trabalho disciplinar, certo? Os combinados a respeito foram feitos naquele vídeo do contrato pedagógico, recomendo reverem, né? Como eu disse, o contrato pedagógico foi em vídeo de mais de 1 hora, né? E aí, então, tá tudo gravadinho lá para vocês retomarem. No dia 26/6, nós vamos ter, na parte da manhã, uma revisão, tá? Aí uma revisão geral de todo o conteúdo. Essa revisão aqui, claro, com foco em preparar vocês para a prova no horário da tarde, né? Porque na parte da tarde do dia 26, às 13 horas, acontece a prova final lá no Moodle, né? Ali abaixo das semanas, né? 1, 2, 3, 4, lá embaixo vai aparecer a prova. A gente mostrou isso também no vídeo do contrato pedagógico. Ela vale, então, 10 pontos na N2, tá? É feita no Moodle. Um pouquinho antes das 13 horas no Classroom é postado as instruções de prova e o código dela. Vocês vão ler as instruções, copiar o código e às 13 horas, acessando o Moodle, clica na prova, preenche o código e faz a prova. Então vão ser 10 questões, né? Ao final, salvar e enviar, ela já vai dar a nota da prova para vocês, tá? A média final é a N1 mais a N2 dividido por 2. Tem que dar no mínimo 6, né? Que é a média mínima de aprovação. Então, avaliativas mais trabalho. Deu 10 na N1? Beleza. Prova. Fez a prova, tirou 10 na N2? Ótimo. Soma as duas, dá 20. Divide por 2, 10. Bom, fiz essa soma da N1 com a N2, dividi por 2, deu menos de 6. Tem a avaliação de substituição para fazer no dia 10/7. Porque menos de 6 reprova, né? Então eu vou poder fazer essa prova de substituição para substituir o quê? A menor nota, né? Então, a menor nota entre a N1 e N2, para quem ficou abaixo da média, vai ser substituída pela prova de substituição. Precisa tirar a nota suficiente para que atinja a média final, né? Ela também vale 10 pontos, e ela não muda o dia 10/7. Então, abaixo da semana 1, 2, 3, 4 da prova final, prova de substituição. Nessa, não tem código, né? É só acessar o Moodle, disciplina de matemática financeira, nesse dia, clicar na prova de substituição para fazê-la valendo 10 pontos. Tá? Muito bem. Relembramos todo o calendário, né, que a gente tratou lá no vídeo do contrato pedagógico. Claro que no vídeo do contrato pedagógico com muito mais detalhes, porque foi longo, né? 1 hora e pouco. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Pode ter surgido alguma dúvida nova, né? Ficou tranquilo, gente?
Tranquilo. Tranquilo, senhor. Muito bem. Certinho. Tudo certo. Obrigado. Então, gente, assim como aconteceu lá no primeiro sábado, e a gente teve o contrato pedagógico, falamos do calendário, e aconteceu hoje, né? A gente, antes de iniciar o conteúdo, a gente falou do calendário. O que vai acontecer no dia 12? A mesma coisa. Antes do conteúdo, na primeira parte da aula, eu vou falar de novo do calendário, eu vou repetir tudo isso aqui de novo. Para ninguém dizer assim, o professor não falou, não avisou, né? Que sempre acontece. Depois, no dia 19, o que vai acontecer? A mesma coisa. No início da aula, eu vou falar de novo do calendário. Vou falar tudo isso aqui de novo, vou repetir tudo. E ninguém vai dizer, né? Pô, o professor não avisa. Todas as aulas é dito, todas as aulas é falado, as mesmas recomendações, as mesmas informações. Tá? A gente sabe que às vezes, né? Às vezes algum aluno entrou no link depois do horário, né? A conexão caiu, perdeu a informação, né? E aí pode imaginar que, bom, como eu não estava conectado, então aquilo que eu não vi não foi falado, né? Porque eu não estava na conexão. Às vezes acontece essa interpretação. E por isso a gente sempre repete. Claro que a gente conta com o fato de que, né? Bom, se eu não assistir tudo, depois eu vou pegar o vídeo gravado e vou assistir aquele trecho que eu não vi, para pegar as informações que eu não assisti. Isso é o que se espera, é claro, né? É aquilo que deveria ser feito, mas nem sempre ocorre. Então, a gente sempre vai relembrar do nosso calendário. Todas as aulas, de manhã, no início, sempre vamos falar do calendário. Certo? Já foi feito no primeiro sábado, foi feito hoje, vai ser feito nos próximos. Sempre assim, toda a vida, toda a vida. Tá? Até a gente, né, ficar enjoado. Não aguento mais do professor falando dessa história de calendário, que tem que fazer isso, tem que olhar no arquivo as datas. Né? Aí vocês vão cansar disso. Tá? Muito bem. Conteúdo de hoje, aula 3. Rendas financeiras 1. Então, rendas financeiras 1 faz parte do conteúdo as rendas antecipadas e as rendas pós-antecipadas. É claro que, né, vocês devem ter seguido a recomendação do guia do aluno. O que diz no guia do aluno? Estudar a aula correspondente a essa semana. Aula 3, né? Então, vocês já devem ter lido a apostila, já devem ter entendido qual é o conteúdo que vai ser trabalhado, ter feito algumas anotações, ter ficado com dúvidas e perguntas a respeito das rendas financeiras antecipadas e pós-antecipadas. Que aí a gente já vem para a aula, né? Preparado para isso, né? Para a aula. Que é o que está no guia do aluno, né? Que recomenda, além de fazer as datas avaliativas no prazo, outras coisas ali, como ler e estudar a apostila, o conteúdo correspondente à aula que a gente vai ter, né? Já que o formato EAD, né? Ocorre desse jeito. Claro que se a gente não está fazendo essa parte, né? A gente nem sabe que conteúdo que vai ser trabalhado na aula, a gente está chegando, né? Zerado, como se diz, né? Não sei do que se trata, nem me preocupei em olhar a apostila, não li nada, nem sei de nada. Tá? Então a gente está chegando zerado. Pode ser que aconteça, às vezes acontece, né? Semana é corrida, a gente trabalha, tem outros compromissos, mas a gente tem que ter ideia, né? Pelo menos do conteúdo, dar uma olhadinha rápida, né? Só saber o que vai ser tratado já ajuda um pouquinho. Se conseguir ler alguma coisa, melhor ainda, né? Porque a gente já vem, né, com algumas dúvidas que precisa esclarecer, o que é sempre muito bom, tá? Em todos os casos, a gente vê sempre com detalhes, né? Todas as fórmulas. A gente vê exercícios com solução durante as aulas, para depois, na segunda parte, continuar desenvolvendo o conteúdo, aplicando as fórmulas que a gente aprendeu a fazer durante a aula, tá? Então, nas rendas financeiras, nós temos rendas financeiras antecipada, pós-antecipada e diferida. Como dito, né? Hoje nós vamos ver as rendas financeiras antecipada e a pós-antecipada, tá? A diferida fica lá para a aula 4, né? Que é sábado que vem. Hoje a gente tem, né, na parte da manhã antecipada e pós-antecipada, e na parte da tarde revisão, né? Bom, para uma renda financeira é importante a gente saber as condições comerciais e financeiras. São o que inicialmente vai determinar
se a renda é antecipada, pós-antecipada ou então diferida. Primeira coisa, condição comercial. Quando é que eu sei que uma renda financeira é antecipada? Quando eu observar a situação comercial com entrada. Então, quando for com entrada, renda financeira antecipada. Ou então, no início do período está sendo feito o pagamento, no início de cada mês está sendo feito um depósito, é uma renda financeira antecipada. Então, é um termo ou outro, ou os dois, às vezes, na mesma situação, tá? A condição financeira no início de cada período, com entrada, renda financeira antecipada. Vão ter quantas fórmulas na renda financeira antecipada? Uma fórmula de montante, uma fórmula de valor atual, uma fórmula de prestação para investimento e uma fórmula de prestação para financiamentos, né? Situações comerciais. Então, antecipada, 4 fórmulas. 2 para investimentos, 2 para situações comerciais, compra, venda, financiamentos. Renda financeira pós-antecipada, condição comercial dela. Sem entrada, renda financeira pós-antecipada. Então, quando se tratar de uma condição comercial, de algum tipo de aplicação, por exemplo, que está sendo feito sem entrada, é pós-antecipada. Ou então, o pagamento está sendo feito, ou o depósito está sendo feito ao final do período, ao final do mês, é pós-antecipada. Muita atenção a estes termos. Esses são os termos que vão estar no enunciado e que vocês vão, então, a partir desses termos, definir. É uma antecipada ou é uma pós-antecipada? Antecipada, lendo o enunciado, vai dizer diretamente, já que é uma antecipada, ou então vai estar os termos, né? Com entrada, no início de cada período. Na pós-antecipada, mesmo raciocínio. Vou ler o enunciado, ou vai dizer direto que é uma pós-antecipada, ou vai estar lá o termo. É sem entrada, ou é ao final do período. Tá? Está sendo feito aquele pagamento, enfim. Assim que a gente define. Na pós-antecipada, tem fórmula de montante, tem fórmula do valor atual, e tem fórmula da prestação para investimento e da prestação quando está pagando um financiamento. Então, são 4 fórmulas também na pós-antecipada. 2 fórmulas de investimento e 2 fórmulas para situações comerciais. Tá? A diferida é para o próximo sábado, mas ela vai ser a mais fácil de definir, porque no enunciado vai ter o termo carência, né? Que é o prazo que a gente tem para começar a fazer pagamentos. Né? A diferida vai ser bem fácil de identificar as fórmulas dela. Antecipado e pós-antecipado, a gente tem que ter esses cuidados. Tá? Então, são 8 fórmulas entre antecipado e pós-antecipado. Como é que eu sei que são as 4 da antecipada e como é que eu sei que são as 4 da pós-antecipada? Lendo o enunciado e identificando os termos correspondentes. Tá? Antecipada com entrada no início do período. Pós-antecipada sem entrada ao final do período. Essa tabela é muito importante para vocês fazerem essa identificação, é claro, né? Ela não está presente só nos nossos slides de aula, está lá na apostila de vocês. E é claro que é recomendável, né? Anotarem. Então, não anotei, aí eu vou fazer o exercício, não sei achar, professor. Mas o professor explicou aqui qual é o cuidado que vocês têm que ter, então tem que fazer conforme foi dito, né? A gente não pode, de repente, ignorar as coisas ou as explicações, aquilo que foi dito, né? Porque senão a gente vai para um outro caminho, né? E se perde, tá? Então é importante seguir aquilo que foi recomendado. O passo a passo é sempre dito, é sempre ensinado, é sempre demonstrado. Se a gente seguir esse passo a passo, tranquilo. Agora, se a gente não anotar, não prestar atenção, né? Achar que não é importante, né? Depois eu vejo, aí depois passou, né? E aí quando vai ler um enunciado de um exercício, não sei, né? O que eu faço agora, né? Aí dá aquele pavor, né? Em alguns casos, não todos, né? Então, em alguns conteúdos a gente vai ter mais facilidade, é claro, né? Alguns conteúdos outros a gente vai ter que, é novo para mim, preciso anotar, né? Preciso fazer um resuminho, que é sempre bem importante. Eu reforço para vocês, eu sou desses também, né? Eu preciso fazer anotações, fazer resuminho, anotar tudo numa folhinha, para também não esquecer de detalhes, tá? Os detalhes, às vezes, fazem toda a diferença. Nesse caso, das antecipadas e pós-antecipadas, tem detalhes a considerar, né? Muito bem.
Nas fórmulas das rendas financeiras, nós vamos ter os seguintes símbolos, tá? O R vai ser a prestação, ou o termo mensal. O C vai ser o nosso valor à vista, valor atual. O M maiúsculo é o montante, vocês já conhecem, né, lá das fórmulas dos juros, né? Então, o significado permanece o mesmo, é o montante. O M minúsculo, a gente vai utilizar só lá nas fórmulas de diferida, né, que tem prazo de carência. O N é o período, o número de parcelas, de meses, enfim. E a taxa é o I, né? Percentual aplicado, né? 1%, 2%, 3%, dentro dos cálculos de juros, né? Nós temos as nossas taxas, tá? Então, importante sobre as nossas rendas antecipadas. De novo, reforçando. Lendo o enunciado do exercício, nós encontramos os termos no início de cada período ou com entrada, é uma renda antecipada. Então, eu vou olhar para o conjunto de fórmulas da antecipada. De novo, repetindo, são 4 fórmulas da antecipada, 2 de investimentos e 2 de operações comerciais, compra, venda e financiamento. Onde estão essas fórmulas? As fórmulas estão, é claro, na apostila, vão aparecer aqui nos nossos slides, e estão num material chamado Material para Consulta da Matemática Financeira, que é um arquivo que está disponível para vocês. Lá no Moodle, e claro, como alunos, vocês, né, como bons alunos, vocês devem ter aberto o Moodle e olhado cada arquivo que tem na disciplina de vocês, né? Até porque é essa disciplina que vocês estão cursando e tudo que está lá importa, né? E como tudo importa e vocês querem estudar, né, provavelmente já fizeram download, né, já abriram os arquivos, já olharam eles, todos eles, né? Então, provavelmente já abriram o arquivo, né, de fórmulas da matemática financeira, tá? Então, vocês se depararam lá nesse arquivo que estão nada mais, nada menos do que as fórmulas da matemática financeira, tá? Ou pelo menos ali 90% das fórmulas todas está ali naquele arquivo. Se não me engano, o que falta ali, eu acho que é só as fórmulas do juro composto, tá? Todos os demais estão ali. E, claro, né? Vocês vão encontrar lá, então, as 4 fórmulas da renda antecipada, certo? Como a gente falou há pouquinho, das 4 fórmulas, 2 é de investimento e 2 é de operações comerciais. Bom, quando a gente trata de investimentos, vocês vão necessitar da tabela chamada FAC, que é a sigla para fator de acúmulo de capital. Então, claro, né? É investimento. A tabela, então, é fator de acúmulo de capital. Porque quem é que acumula capital? Quem acumula capital é quem investe. Então, quando eu estiver aplicando as fórmulas de investimento, eu vou olhar para a tabela FAC. Porque nas fórmulas, né, a gente precisa usar o fator para investimento, é o FAC. Então, muita atenção. Está lá na apostila, mas neste arquivo, material para consulta de fórmulas, está ali a tabelinha, né, FAC. Vocês vão precisar desse arquivo. Vocês têm que ter ele baixado no computador, no celular. Vocês vão precisar usar essas fórmulas e vão precisar usar esses fatores. Não tem como fazer cálculo de renda financeira sem usar esse arquivo, sem usar essas tabelas. Então, desde já, né, quem não fez o download, quem não olhou quais são os arquivos da matemática financeira, quem não acessou os materiais lá da matemática financeira, tem que acessar e tem que fazer o download dos arquivos, principalmente este arquivo, que é o material para consulta de fórmulas. Esse material para consulta de fórmulas eu também coloquei à disposição para vocês no próprio Classroom, tá? Lá na barra atividades, procurando os tópicos ali, vocês vão achar um tópico de material complementar também está ali, certo? Então fica esse alerta, além da explicação, né, a respeito da tabela, vocês vão precisar dela, tá? Existe uma segunda tabela nesse arquivo, é a tabela FVA. Como eu disse, são 4 fórmulas, 2 de investimento. As 2 de investimento vão utilizar a tabela FAC, como a gente viu. As operações comerciais vão usar qual tabela? A tabela FVA, que é o fator do valor atual. Então, quando for uma operação comercial, um empréstimo, um financiamento, né, a tabela a ser utilizada é a tabela FVA. Vocês vão achar ali o fator para usar nas fórmulas de operações comerciais. Tá?
Então, gente, detalhes importantes. No enunciado está falando em valor à vista, em valor atual, em uma compra, uma venda, uma operação comercial, a tabela é a tabela FVA. No enunciado está falando em resgate, montante, que faz parte de um investimento, de uma aplicação, a gente vai utilizar a tabela FAC, fator de acúmulo de capital. Acumula capital que investe, então as formas é de investimento. Nas rendas financeiras, em todas as formas das rendas financeiras antecipadas, tem lá na fórmula o termo 1 mais I. Então, segue a regra da matemática. A gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Sábado de manhã e sábado de tarde, onde tinha o termo 1 mais I. A gente não pode somar, né, um numeral com uma taxa percentual. Tem que converter a taxa percentual para numeral. Então, eu não posso somar 1 mais 1%, por exemplo. Totalmente errado. É do fundamental da matemática, né? Então, o que eu tenho que fazer? Transformar a taxa para numeral. 1% fica 0,01 numericamente. Aí sim, né? 1 mais 0,01 vai ficar 1,01. Tá? Então, isso é um exemplo, né? Depende de cada taxa, mas a gente tem que converter ela sempre para poder somar com o número 1. Não esqueçam desse detalhe. Já foi dito na aula passada, já fizemos exemplos, exercícios, mas pode acontecer que alguém esqueça, então estamos relembrando. Não façam isso. Não se soma numeral com taxa, tá? Muito bem. Estão aqui, gente, as 4 fórmulas da renda financeira antecipada, tá? Então, quando é que eu sei que eu vou olhar para essas 4 fórmulas aqui e não para as outras fórmulas? Bom, lendo o enunciado, vai estar dito. Ou é antecipada, ou já vai estar dito assim, no início do período é feito depósitos, pagamentos. É feita essa operação com entrada. Então, aí eu vou olhar para essas 4 fórmulas aqui. São 4 fórmulas do antecipado. Então, eu já defini, né? Se falou no início do período com entrada, é uma dessas 4 fórmulas da antecipada. Muito bem. Tá, mas são 4 fórmulas, né? Como é que eu sei das 4 fórmulas qual que eu vou usar? Lendo de novo o enunciado. Se no enunciado falar é uma aplicação, é um investimento, vai ter um resgate, um montante, então são essas 2 primeiras fórmulas. São as fórmulas que utilizam situações de investimento. Essas 2 primeiras fórmulas trata de aplicações, investimentos, vai ter um montante, vai ter um resgate a ser feito, e isso vai estar aparecendo no enunciado. Quando se trata de aplicação, qual é a tabela que eu uso? Tabela FAC, fator de acúmulo de capital. E vejam, o que tem nas fórmulas? Está ali, é fator de acúmulo de capital, numa fórmula, e na outra também, fator de acúmulo de capital. Então, são fórmulas de investimento. Enunciado vai pedir, calcule um montante, é a fórmula do M, ou calcule, né, a prestação, o valor que vai ser depositado mês a mês, né, aí o R. Tá? Fórmula do montante, prestação que multiplica o fator, depois a gente vai ver ali como é que vocês vão achar o fator, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, não esquecendo que a taxa tem que converter para numeral, né? E a fórmula da prestação de um investimento, montante dividido pelo fator da tabela, que multiplica 1 mais a taxa, de novo, sem esquecer que a taxa tem que converter para numeral, né? Fecha parênteses. Então, essas 2 primeiras fórmulas se aplicam para investimentos. Ou vou calcular o montante, conforme pede o enunciado, ou vou calcular o valor que é depositado mês a mês, tá? As outras 2 fórmulas, quando é que eu vou usar elas? Quando, então, no enunciado, lendo, se trata de uma compra, uma venda, um financiamento, um empréstimo. Nesse sentido, estou lendo o enunciado, diz lá, no início de cada período, com entrada, é uma antecipada. E é uma relação de compra, financiamento, estou comprando um produto, não é nenhum investimento, nada nem de aplicação, é uma compra e venda, uma operação comercial. Então, são essas 2 fórmulas que utilizam a tabela FVA para operações comerciais, né? Então, FVA é utilizado para operações comerciais, compra, venda, financiamento e empréstimo. Das 2 fórmulas, agora sabendo que é uma operação comercial,
Quando é que eu uso a fórmula do C? Quando me pediu o valor à vista, quando me pediu o valor atual, é a fórmula do C. O C é o valor atual, é o valor à vista. Então, é R vezes o fator da tabela FVA, que multiplica 1 mais a taxa. Quando é que eu vou utilizar a fórmula do R? Quando pedir o valor da prestação, né? Calcule o valor da prestação mensal. R, então, o valor da prestação. Para operações comerciais, a fórmula é o valor atual, ou o valor à vista, dividido pelo fator da tabela, que multiplica 1 mais a taxa. Tá? Essa lógica é muito importante. Esse raciocínio vocês têm que fazer ao ler o enunciado da questão, para definir quais fórmulas vão utilizar. Tá? Não dá para adivinhar, não dá para chutar e ficar tentando aleatoriamente as fórmulas. Você tem que fazer essa interpretação tal qual foi explicado agora. Tá? Então, lê o enunciado, diz no início do período com entrada, é uma dessas 4 formas. No enunciado diz que é uma aplicação ao investimento, é uma das 2 formas de cima. O enunciado diz é uma operação de compra, venda, financiamento, é uma das 2 formas de baixo. Se for investimento e pedir montante, é a forma do M. Se for investimento e pedir prestação, é a forma do R. Se for operação comercial, né, e pedir o valor atual, o valor à vista, é a fórmula do C. Se for operação comercial e pedir a prestação mensal, é a fórmula do R. É assim que a gente chega nas fórmulas. Tá? Mas vocês viram que cada fórmula, né, tem um fator que a gente precisa achar. Né? Nas fórmulas de aplicação é o FAC, na fórmula de operação comercial é o FVA. Então, naquele arquivo, material para consulta de fórmulas, tem as 2 tabelas, tá? A FAC e a FVA. Para mim, pelo menos, né, que uso óculos, eu preciso dar um zoom, né? Tá ali no arquivo em PDF, tem os valores ali, mas para mim enxergar bem, eu preciso dar um zoom aí no arquivo em PDF. Talvez para alguns precise, né? Para outros vocês vão conseguir achar normal. Quem tem a visão boa, né, vai olhar direto e vai achar o número ali tranquilo, tá? Mas para quem tem problema de visão que nem eu, dá um zoom na tela, vocês vão conseguir ver tranquilo o número, tá? Então, só para exemplificar, são essas 2 tabelas que aparecem nesse arquivo material para consulta de fórmulas. E esse material para consulta de fórmulas, repito novamente, está disponível para vocês no Moodle, né? E como bons alunos, vocês já devem ter visto e feito o download, mas também está disponível para vocês na barra atividades do Classroom, lá no tópico material para consulta, está lá esse material de fórmulas com as 2 tabelas. Tá? Então está ali a tabela FAC, que é aplicada para aplicações, investimentos, né, que geram um montante, geram um resgate. São aquelas 2 fórmulas de cima, né, que são utilizadas para investimentos. Então, quando se tratar de investimento, é essa tabela que eu vou olhar para achar o fator, tá? Então, vocês viram ali que do lado do FAC tem ali o I, N, ou seja, para mim achar o fator, eu preciso da taxa e do período. No cabeçalho da tabela, está ali as taxas. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5% e assim por diante. De 0,5% em 0,5% está ali no cabeçalho as taxas, tá? Então, horizontalmente, no cabeçalho estão as taxas. Na vertical, né, está aqui o período, né? Então está ali o N, está ali o N, taxa e período. Então eu tenho na linha horizontal as taxas e na linha vertical os períodos. Período 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 24, tá? Então o enunciado diz assim, a taxa é 4%, e o N é 12, por exemplo. Como é que eu acho a taxa? N e taxa, ou seja, o N é 12 e a taxa é 1. Então, eu vou lá, taxa 1, desculpa, 4%, taxa 4%, eu vou indo até lá o N12. Cheguei no N12, está aqui N12 e taxa 4. Qual é o fator que está aqui para taxa 4 e N12? É esse fator que está aqui, que vocês vão utilizar na fórmula, tá? Claro, vão utilizar a tabela FAC quando se tratar de investimento. Por quê? Para a mesma taxa 4 e o N12,
Na outra tabela, a tabela comercial, a tabela FVA, o fator correspondente vai ser outro, totalmente diferente, porque é tabela comercial. Então, quando for investimento, para a mesma taxa, mesmo N, o fator é 1. Na outra tabela, o fator é outro. Por isso, a gente não pode trocar as tabelas, utilizar uma no lugar da outra. Então, tem que ter muita atenção. Estou fazendo cálculo de investimento, tem que olhar para a tabela FAC. Se for uma operação comercial, compra, venda, né, financiamento, é a tabela FVA, certo? Então tá ali, é quando tem uma compra, uma venda, uma aquisição, um financiamento, né, trata de um valor à vista, valor atual, tabela FVA. Da mesma forma, nessa tabela, aqui no cabeçalho, na horizontal, temos as taxas de meio e meio por cento. Meio, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante, tá? Na vertical, nós temos o N, que são os períodos. Ali, N1, N2, N3 até o N24. Aí, da mesma forma, né? FVA está ali, né? Do ladinho do FVA e vírgula N, ou seja, eu preciso da taxa e do N para achar o fator. Então, digamos que a gente lê o enunciado e a taxa é 3%, tá? E a gente lê o enunciado e diz que o N é 6. Então, tem a taxa 3 e o N6. Então, na taxa 3, eu vou descendo até o N6. Está aqui, taxa 3, N6. Então, está aqui o fator, né? Vou pegar o número que está dentro dessa característica ali, aquele fator, tá? É um número com vírgula. Vamos pegar esse número e vamos usar na fórmula de vocês, certo? Então, claro, né? Lá na tabela em PDF, né? Dá para enxergar muito melhor. Aqui é só exemplo para mostrar para vocês como vocês vão achar o número, né? Alguns vão precisar dar zoom lá para enxergar bem esse número aí. Outros que têm uma visão melhor não necessitarão, né? Mas é nesse arquivo, material para consulta de fórmulas, que estão ali as tabelas, certo? Entendido isso, gente? Como achar o fator? Sim. Certo. Tudo certo. Legal, Renan. Muito bem, gente. Então, vamos à primeira fórmula. Nós vimos ali que a antecipada tem 4 fórmulas. A primeira delas é uma fórmula de investimento. As duas primeiras é de investimento, né? A primeira é montante, tá? Então, quando se tratar de coentrada no início de cada período, fórmula das antecipadas. Falou em investimento, é a fórmula do montante ou do R, mas falou calcule o montante acumulado, né? É a fórmula do M, então, né? Montante. Prestação, que multiplica fator de acúmulo de capital para uma determinada taxa e determinado período, né? Para a gente poder achar esse fator na tabela, então vou ter que olhar o I e o N, né? Como a gente acabou de ver, que multiplica 1 mais a taxa, não esquecendo que a taxa tem que converter para numeral, né? Para poder somar com o número 1. Muito bem. Vamos a uma aplicação prática, então. Leitura atenta do enunciado. Um investidor deposita... Opa, aqui já tem uma informação importante. Investidor. Isso é importante, por quê? Se eu tenho 4 fórmulas e 2 são para investimento e 2 para operação comercial, já comecei aqui bem, né? Se eu sei que é investimento, é uma das 2 fórmulas de cima. Deposita R$200 sempre no início de cada mês. Opa, aqui é importante. No início de cada mês, não é uma característica da antecipada, no início de cada período? Perfeito. Então, agora eu sei com certeza que são as antecipadas, então são aquelas 4 fórmulas, e das 4 fórmulas eu sei que são as 2 de cima, porque é um investimento, está dito no enunciado. E mais, como ele deposita R$200 sempre, todos os meses, então ele está depositando o R, né? Das 2 fórmulas eu tenho o R e tenho o M. O que sobra se eu tenho o R já? O M. Então tem que calcular o montante, já sei, né? Logo no início da leitura do enunciado. Então, muita atenção, tem que ler o enunciado e identificar as coisas, tá? Então, investimento são as 2 fórmulas de cima.
é a forma do montante, porque o R já está dado. No início de cada período define que é, então, as formas da antecipada. Durante 2 anos, em um fundo que remunera 1% ao mês. Quanto terá ao final do período? Então, quem está aplicando ao final do período vai ter um montante. Então, a pergunta é quanto é que vai ter acumulado, né? Esse montante acumulado, certo? Muito bem. Então, forma do montante de uma antecipada com relação a investimento. Então, qual é a fórmula? Montante para investimento. R, que multiplica o fator da tabela FAC, se trata de investimento, que multiplica 1 mais a taxa. Precisamos, então, agora substituir os elementos na fórmula. R está dado no enunciado, R$200. Então, M igual a 200, que multiplica o fator da tabela. Esse fator da tabela corresponde à taxa de 1%, e o N está em anos, né? Tem que converter esse N aqui para meses. 2 anos tem 24 meses. Então, é o fator da tabela para taxa 1 e N 24, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa é 1%, tem que converter para numeral, né? 1% é 1 dividido por 100, é 0,01. Somos 2, né? Fica 1,01. E o fator, como é que a gente achou esse fator aqui? 26,97346. Olhando a tabela de investimento FAC. Então, a gente tem que ter certeza, né, que está olhando a tabela certa, a tabela FAC. Então, vocês têm aí esse material em PDF, né, material para consulta de fórmulas. Vão olhar lá a tabela FAC que está ali nesse material. Na tabela FAC, vocês vão olhar a taxa é 1, né, e o período é 24, né, são 2 anos, são 24 meses. Então, olhando essa tabela, vocês vão procurar lá no cabeçalho, né, na horizontal, a taxa 1%. Então, começa ali, meio, 1%, achei, está ali, né, 1%. E vão descer até o N24 na tabela de vocês e vão cruzar as informações. Para a taxa 1, N24, está lá o fator, 26,97346. Olhem na tabela de vocês, façam isso, né? Olha a tabela FAC, taxa 1, N24, e achem esse fator ali, 26,97346. Uma coisa importante aqui, gente, taxa a gente nunca arredonda. Taxa utiliza todas as casas depois da vírgula. Se tiver 4, 5, 6, 10 casas depois da vírgula. Fator não se arredonda. Fator a gente usa todas as casas depois da vírgula, tá? Muito bem. Então agora nós temos todos os elementos, né? O R, que multiplica o fator, que multiplica 1,01. Chegamos a um montante de 5.448,64 centavos. Pessoal, dúvidas, perguntas em relação a esse primeiro exemplo? Não. Tudo certo. Legal, tranquilo. O Arthur colocou sem dúvidas ali no chat. A Ana Paula colocou certo. O Juan colocou tranquilo. Muito bem. Vejam bem, gente. Tudo que foi explicado antes foi necessário para definir a fórmula e poder fazer esse cálculo. A gente não pode desconsiderar toda a parte teórica que foi demonstrada, o passo a passo demonstrado, tá? Que a gente vai ler o enunciado, e se eu não souber fazer toda aquela explicação que foi dada antes, eu vou olhar e vou ler o termo ali investidor, nem sei para que serve, né? Então, muita atenção. Eu vou olhar o termo no início de cada mês. Se eu não fiquei atento e não prestei atenção e não entendi a parte teórica, eu vou ler ali no início de cada mês, vai passar batido. E eu vou olhar assim, mas e agora? Que fórmula que eu uso? Tá? Então, a gente tem que ter essa ciência. Eu preciso ter entendido. Se eu não entendi, não ficou claro, eu preciso rever, estudar de novo. Eu vou precisar assistir novamente nessa primeira parte da aula sobre essa parte teórica para compreender o que eu preciso olhar no enunciado. Tá? Muita atenção. A gente vai ver vários exercícios aqui de exemplo, né? Sempre reforçando essa teoria, mas não tem como chegar na fórmula sem entender
esses elementos básicos aí que a gente precisa observar no enunciado, tá? A participação de vocês é sempre bem-vinda. Sempre tiverem uma dúvida, uma pergunta, participem, tá? A próxima fórmula da antecipada é a fórmula da prestação, a fórmula do R. Tá? Então, R é igual a montante sobre FAC, fator de acúmulo de capital, que multiplica 1 mais a taxa. De novo, aqui é uma fórmula de investimento, utiliza a tabela FAC. Das 4 fórmulas, né, é a segunda fórmula daquelas duas de cima para investimentos, de uma antecipada. Exemplo, leitura atenta do enunciado. Uma pessoa quer resgatar 5 mil. Bom, quem é que resgata alguma coisa? Quem investe. Quem compra não está resgatando dinheiro, né? Está gastando dinheiro. Então, não é uma operação comercial. É uma aplicação. Eu vou resgatar um valor. Então, aqui já fica definido que se trata de um investimento. E ele quer resgatar um valor de 5 mil reais. O que a pessoa resgata no final do investimento? O montante que acumulou do investimento. Né? Então, aqui é uma aplicação financeira e já está dado o montante. O que vai sobrar para calcular se as fórmulas de investimento é montante e prestação? Vai sobrar para calcular a prestação, né? Mas essas fórmulas são de antecipada ou pós-antecipada? Tem que continuar lendo. Daqui a 18 meses, daqui o N, né? N18. Sendo remunerada a taxa de 1% ao mês, está aqui a taxa I, né? 1%. Pergunta, qual valor deve ser investido? Reforço aqui que é investimento. E vejam o termo, no início de cada mês. Qual é o termo que define uma antecipada? Ou é com entrada, ou é no início de cada período. No início de cada mês, então, é uma antecipada. Então, está aqui no enunciado, no início de cada mês, 4 fórmulas antecipadas. Das 4, quais fórmulas são? As de investimento, que fala em resgate. Das de investimento, tem montante e prestação. Aqui já está dizendo que ele quer resgatar um montante. O que sobra para calcular? A prestação, o R. Tá? Muito bem. Além, é claro, de falar no finalzinho, né, qual o valor que deve investir sempre cada mês. Então, todos os meses vai estar colocando um R, né? Então, a fórmula é R de um investimento. Montante dividido pelo fator de acúmulo de capital e multiplica 1 mais a taxa. Substitui os elementos na fórmula, né? Montante é 5 mil, está dado no enunciado, dividido pelo fator da tabela. O fator para taxa 1, N18. Então, as duas informações que a gente precisa para achar na tabela, né? Que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa, 1%, 0,01. Muito bem. Agora, precisamos olhar a tabela. Fator de acúmulo de capital é investimento. Então, tem que ter certeza que está olhando a tabela certa. Taxa 1. Então, vou olhar ali no cabeçalho. Meio, 1%. Está aqui, 1%. E o N é 18. Então, vou olhar na coluna do N até o N18. Então, taxa 1, lá até achar o N18. Achei o N18 lá, para taxa 1, achei o fator. O fator que está lá na tabela FAC. Para taxa 1, N18 é 19,61475. Então, olhem na tabela, encontrem a taxa, encontrem o N. No cruzamento dos dois, vocês vão achar esse fator aqui. Tá? Se olhar a tabela errada, vai achar outro fator, né? Aí vai dar erro no cálculo, tá? Aí sim, multiplica o fator por 1,01, né? Que é a soma do 1 mais 0,01. Multiplicou os dois, o resultado divide os 5 mil e vai dar, então, uma prestação no valor de R$ 252,39. Então, a aplicação da segunda fórmula de uma antecipada, em que a gente, sim, precisou ler atentamente o enunciado para definir, primeiro, é uma antecipada, são 4 fórmulas, no início do período. Depois das 4 fórmulas, é o investimento, fala em resgatar, é uma das 2 fórmulas de cima, ou é o montante, ou é o R. Já fala em resgatar 5 mil, então é um montante. O que sobra? O R para calcular, tá? Ficou tranquilo esse exemplo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo. Tranquilo. Tranquilo? Legal. Muito bem.
Repetimos de novo toda a lógica da teoria, todo o passo a passo, para conseguir achar a fórmula certa, né? Olhar na tabela, tá? Então, o passo a passo é sempre o mesmo, certo? Para conseguir fazer essas definições de fórmula. Então, relembrando, reforçando, como é que eu sei que é uma antecipada e vou olhar para essas 4 fórmulas aqui? O enunciado vai falar, ou é no início do período, né, no início de cada mês, por exemplo, ou então é feito com entrada. Aí eu sei que antecipada é uma dessas 4 fórmulas. Como é que eu sei que eu vou usar essas 2 primeiras fórmulas? Quando se tratar de um investimento, uma aplicação financeira, tiver um resgate a ser feito, é aplicação, é investimento. E aí eu utilizo a tabela FAC, e aí ou vou calcular um montante, né, ou vou calcular o valor depositado mês a mês. Como é que eu sei que são as 2 fórmulas de baixo? Quando se tratar de uma operação comercial, é uma compra, uma venda, um financiamento, tem um valor à vista, um valor atual, é uma dessas 2 fórmulas de baixo, elas utilizam então a tabela FVA para situações comerciais. Pediu o valor à vista, pediu o valor atual, é a fórmula do C. Pediu a prestação mensal paga, é a fórmula do R. Certo? Muito bem. Então, primeira fórmula de uma antecipada para a condição comercial, a fórmula do valor à vista, tá? O valor atual. É o C igual à prestação R, que multiplica o fator da tabela FVA para situações comerciais, que multiplica 1 mais a taxa. Exemplo de cálculo. Leitura atenta do enunciado. Uma máquina é vendida. Opa, parei aqui. Bom, se uma máquina é vendida, isso não é um investimento. Isso não vai gerar um montante, não vai gerar resgate, né? Isso aqui é uma operação comercial. Uma operação de compra e venda é uma operação comercial. Então, das 4 fórmulas, vai ser as 2 de baixo, que é operações comerciais, já que as 2 de cima é investimento. Bom, seguimos a leitura. É vendida a prazo, em 6 prestações, está aqui o N, né? N6. Mensais antecipadas, facilitou a vida aqui, né? Então, é das 4 fórmulas da antecipada, as 2 de baixo, porque é uma operação comercial, né? Está dito que é antecipada e está dito que é operação comercial. Agora, das 2 fórmulas de baixo da antecipada, o C e o R, qual das 2 é? Continuamos a leitura. Então, a máquina é vendida em 6 prestações mensais antecipadas de R$100. Bom, se as prestações são R$100 cada mês, isso é o meu R, né? Todos os meses estou pagando uma prestação. O que sobra para calcular? O valor atual, o C. Os juros é 1,5% ao mês, é o meu I, né? 1,5%. Qual o preço à vista? Então, se eu tinha dúvida de que era o C para calcular, está aqui, né? O valor à vista, o valor atual. Qual o valor à vista, o valor atual da máquina? Então, é uma operação comercial, tabela FVA. Fórmula do valor à vista, C. Para a operação comercial, então R que multiplica FVA, que multiplica 1 mais a taxa. O R está dado anunciado, R$100, que multiplica a tabela FVA, né? Para a taxa 1,5 e o N6, que multiplica 1 mais 0,015. Tá? Então vai ficar 100 vezes 5,69719 vezes 1,015, que é 1 mais a taxa. Né? Como é que a gente chegou nesse fator aqui? 5,69719. Taxa 1,5, N6. Então, olhando ali na tabela FVA, atenção, tabela FVA, taxa meio, 1,5. Achei ali taxa 1,5. O N é 6. Então, N1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, achei. Né? Taxa 1,5, o N6. Então, achei o fator ali, 5,69719. Tá? Então, como dito antes, vocês precisam desse arquivo, né? Tem que ter ele aí para vocês poderem olhar. Está lá no Moodle, está ali no Classroom. Material para consulta de fórmulas, onde tem as 2 tabelas. Tá? Olhando então a tabela FVA, achamos esse fator. Multiplica os 3 elementos, né? 100 vezes o fator, vezes 1 mais a taxa. Vamos chegar então a um valor atual de R$ 578,26. Passo a passo,
o mesmo, a mesma lógica, né? Para a gente conseguir definir a fórmula a ser utilizada e conseguir achar o fator, é claro, né? Nessa, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que gostaria de perguntar? Não, tranquilo. Certo. Muito bem, gente. Então vamos adiante. Qualquer dúvida, né? Qualquer situação, a qualquer momento, vocês podem participar aí, à vontade, tá? Ao vivo ou pelo chat, inclusive. Então, a segunda fórmula agora das situações comerciais é a fórmula do R, né? Da prestação, quando a gente tem uma operação comercial, tá? R igual ao valor atual ou valor à vista sobre o fator FVA, para as situações comerciais, né? Que multiplica 1 mais a taxa. Vamos ao exemplo. Leitura atenta do enunciado. Um produto custa. Parei a minha leitura aqui. Bom, se um produto custa, não interessa nem o valor que ele custa, né? Interessa aqui que é uma operação comercial, uma operação de compra e venda. Se o produto custa alguma coisa, eu estou fazendo uma compra, né? Ou uma venda. Então, uma operação comercial. Das 4 formas, 2 de cima, operações de aplicação, 2 de baixo, operações comerciais. Então, é uma das 2 formas de baixo. É da antecipada ou da pós-antecipada? No nosso caso, do exemplo aqui, é uma antecipada, né? R$ 1.000 à vista, sendo comercializado, operações comerciais, tá? N12, taxa 4. Então tá aqui, gente, uma operação comercial. Eu tenho o valor do produto, que é o meu valor à vista, né? R$ 1.000, eu tenho o meu C. Eu tenho que é comercializado, então é comércio. O N12, a taxa 4, pergunta a prestação, sobra o R para calcular, né? Então, R é igual a C sobre FVA, que multiplica 1 mais a taxa. Substitui tudo na fórmula, né? O C, o valor atual, 1.000, dividido pelo fator da tabela FVA, taxa 4, N12, que multiplica 1 mais taxa 0,04. Muito bem. 1 mais 0,04 vai ficar 1,04. O fator da tabela para a taxa 4, N12, é 9,38507. De novo, preciso olhar a tabela correta, né? Ter certeza que eu estou olhando a tabela FVA para operações comerciais. Vou procurar, então, a taxa correspondente a 4%. Então, acho a taxa 4, procuro lá o N12, né? Taxa 4, N12, acho o fator 9,38507. Multiplico os 2 elementos aqui embaixo, divide os R$ 1.000 e vamos achar, então, o R 102,45, tá? Então, fechou, gente, as 4 fórmulas da antecipada, em que a gente viu ali todo esse passo a passo sendo aplicado para a gente, na leitura do enunciado, identificar essas fórmulas, tá? Reforçando. Antecipada, então. Sempre que a gente vê o termo com entrada, no início do período, ou então falar antecipada mesmo, né? São aquelas 4 fórmulas, né? Antecipada tem fórmula de montante, tem fórmula do valor atual, tem fórmula da prestação R quando é investimento, prestação R quando é uma operação comercial. A pós-antecipada, nós vamos ver agora na sequência, né? Ela é sem entrada e ao final de cada período. Também vai ter 4 fórmulas, né? Montante, valor atual e 2 fórmulas de prestação, uma para aplicações, outra para operações comerciais. Tá? Então, pós-antecipada são outras 4 fórmulas. Tá? Repetindo, agora os termos mudam. É ao final do período e sem entrada. Então, o que vai caracterizar a pós-antecipada. Tá? Então, uma pós-antecipada, na leitura do enunciado, final do período, sem entrada. Tá dito isso? É uma dessas 4 fórmulas que a gente está vendo agora. Tá? Ao final do período, sem entrada. É uma dessas 4 fórmulas. E já notam, né, que as fórmulas da pós-antecipada, nenhuma delas tem 1 mais I.
Então, elas são diferentes já, né? Notem essa diferença. Lá na antecipada, todas tinham um mais i, né? Em cada uma das formas. Na pós-antecipada, nenhuma delas tem um mais i, né? Isso é uma diferença já de cara nas formas. Muito bem. Definimos que é a pós-antecipada porque a gente leu final do período sem entrada. Mas como é que eu sei, né, que eu vou utilizar essas duas formas de cima aqui? De novo, quando for aplicação financeira, investimento, tiver um resgate, um montante, né, correspondente a esse investimento. Aí eu utilizo a tabela de investimentos, né, FAC. Então, utilizo a fórmula do montante ou da prestação, neste caso, quando se tratar de um investimento. Vejam, as fórmulas utilizam, né, o fator FAC. Tá? Então, quando pedir calcule o montante de um investimento, prestação vezes fator da tabela FAC. Quando pedir calcule, né, os valores depositados mês a mês para atingir um determinado montante investido, prestação igual ao montante dividido pela tabela FAC. Quando é que eu vou utilizar as duas formas de baixo? Quando se tratar de uma compra, um investimento, um financiamento, ou seja, uma operação comercial. Vai utilizar a tabela FVA para operações comerciais. As formas utilizam FVA. Se pedir o valor atual, o valor à vista, é a fórmula do C. Se pedir o valor da prestação paga mensalmente, é a fórmula do R para operações comerciais. Tá? Então, segue a mesma lógica, mudam os termos, né? Agora, para pós-antecipada, é o final do período sem entrada. Para definir se é investimento, se é operação comercial, segue a mesma lógica, né? Utilizam as tabelas também nas mesmas situações. FAC, investimento, FVA, operação comercial. Então, primeira fórmula de investimento da pós-antecipada, para calcular o montante, prestação vezes o fator da tabela. Vamos a uma leitura atenta do enunciado. Uma pessoa aplica, a aplicação. Nem sei ainda se antecipada ou pós-antecipada, mas falando em aplicação, eu sei que tenho 4 formas e as duas primeiras são de investimentos. Muito bem, então falo em aplicação, já sei que é investimento, vai usar a tabela FAC, é uma daquelas duas formas de cima, né? Uma pessoa aplica R$500 sempre ao final de cada mês. Então, termo da pós-antecipada. Ao final do mês, é uma pós-antecipada, então. Então, tem 4 formas da pós-antecipada e já sei que é uma das duas formas de cima, porque é investimento, é uma aplicação. Das duas formas de cima, eu tenho a fórmula do montante e a fórmula da prestação, do R. E como aqui fala que essa pessoa está aplicando sempre, todos os meses, um valor, então está colocando todos os meses um R. O que sobra para calcular? O montante. Né? Durante 18 meses, N18, há um fundo que remunera uma taxa de 3% ao mês, taxa aí 3%. A pergunta é, quanto que ele vai ter ao final do período? O que ele vai ter ao final de um período que investiu? Um montante acumulado. Então pergunta qual é o montante, né? Ao final do enunciado, pergunta qual é o montante. Então o montante de uma pós-antecipada é o R que multiplica o fator da tabela FAC. O R está no enunciado, são os R$500, vezes o fator da tabela para a taxa 3, N18. Então, tabela de investimento FAC, taxa 3, então tem que achar ali a taxa 3, procurar lá o N18, né? Então, N1, 2, 3, 4, acha lá o N18, cruza a taxa com o N, acha o fator. Nesse caso, para a taxa 3, N18, o fator é 23,41444. Tem que ter certeza que está olhando a tabela certa, né? FAC, porque se olhar a tabela errada, né, vai achar outro fator e vai dar um resultado diferente, tá? R$500 vezes o fator da tabela de investimento, né, para a taxa 3 N18, vai dar um acumulado montante de R$ 11.707,22. Então, essa é a primeira fórmula da pós-antecipada, né, montante, no caso aqui de um investimento. Alguém ficou com alguma dúvida?
Alguma dificuldade em relação a essa primeira fórmula, esse primeiro cálculo? Tudo certo. Legal, Renan. Tranquilo. Legal, Renata. Muito bem. Então, vamos para a próxima, né? A segunda fórmula da aposta antecipada para investimentos é a fórmula do R, tá? A fórmula do R é o montante dividido pelo fator da tabela de investimentos, FAC, para uma determinada taxa, um determinado M. Vamos ao exemplo. Leitura atenta do enunciado. Qual o valor da prestação? Opa, importante isso, né? Eu quero saber o R. Está perguntando a prestação, né? Então, vou calcular o R. Já sei aqui que é R. Né? Mas é o R do quê? Uma antecipada ou uma aposta antecipada? Então, o enunciado já está dizendo, facilzinho agora, né? Qual o valor da prestação, ou seja, qual é o R de uma aposta antecipada? Está aqui, né? Que deve ser aplicado... Opa! Outro termo importante, a aplicação. Muito bem. Aposta antecipada tem 4 fórmulas. Das 4 fórmulas, as 2 de baixo é a operação comercial, as 2 de cima para aplicação financeira. Está dito aqui que a aplicação é as 2 fórmulas de cima da aposta antecipada. Está dito aqui aposta antecipada. Certo? Das 2 fórmulas de cima tem montante, tem prestação. Está perguntando o que aqui? O R. Então, o R é a prestação da aposta antecipada de uma aplicação financeira. Aplica em um fundo de investimento. Taxa, nosso I, 5%. E o nosso N, né? 1 ano e meio. Então, se a taxa está um mês e o N está em ano, eu tenho que transformar, né? Para meses. Então, 1 ano e meio tem quantos meses? 18, né? 12 meses do ano, mais meio, 6. Então, N aqui é 18. Substitui tudo na fórmula. Então, prestação da aposta antecipada para investimento. 75 mil montante, divide pelo fator da tabela de investimentos. Para taxa 5 e N 18. Como é que a gente achou esse fator aqui? 28,13238, tabela de investimento FAC, né? Porque se trata, né, de uma aplicação. Taxa 5, então lá no cabeçalho, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5%. Achei ali 5%. Vou achar lá o N18, né? Vou procurar lá até o N18. Então, taxa 5, N18, achei o fator, 28,13238. Tem que ter certeza que está olhando a tabela certa, né? Para não achar o fator errado. Tá? Divide, então, 75 mil pelo fator da tabela. Acho uma prestação de 2.665,97 centavos. Tá? De novo, gente, é o nosso passo a passo, né? Então, primeiro eu identifiquei, né, se é antecipado ou aposta antecipada, e aí, né, são 4 fórmulas para antecipado e 4 para aposta antecipada. Se eu identifiquei que é aposta antecipada, olha as 4 da antecipada. Das 4 da antecipada, eu identifiquei que é uma aplicação, então das 4, né, as 2 de baixo já estão descartadas, que é a operação comercial, é uma das 2 de cima que é a aplicação financeira. Das 2 de cima é montante ou R. Aqui no enunciado já pede o R, então fica fácil de determinar, né, a fórmula. Depois o cuidado especial de, se tratando de uma aplicação financeira, utilizar a tabela FAC, né, e outro cuidado especial, né, olhar certinho a taxa e o N para conseguir achar o fator correto. Ao achar o fator, né, lembrar sempre que fator não se arredonda, né, então a gente utiliza todas as casas após a vírgula sempre, tá? Muito bem. Reforçando, então, sobre a aposta antecipada. Lemos no enunciado, se falar diretamente aposta antecipada ou falar ao final do período, sem entrada, é uma dessas 4 fórmulas da aposta antecipada. Se falar em investimento, aplicação, resgate, montante a ser resgatado, né, nós vamos utilizar uma dessas 2 primeiras fórmulas, porque elas utilizam a tabela FAC, fator de acúmulo de capital, né, e só acumula capital que investe. Então, ou vai ser a forma do montante, o valor acumulado, né, ou então vai ser a forma da prestação que está sendo colocada para acumular aquele montante no investimento. As 2 formas de baixo vão ser utilizadas quando for uma operação comercial, compra, venda, financiamento, né, de algum produto, se tratar de um valor à vista ou um valor atual.
As fórmulas utilizam, né, a tabela FVA para operações comerciais, ou vou calcular o valor à vista, né, ou então vou calcular a prestação daquele bem, né, ou daquela operação de financiamento que está sendo tratada. Tá? Pós-antecipada, então. Vamos ver as outras duas fórmulas, então, para operações comerciais, né, da pós-antecipada. Então, tá aqui. A primeira é o valor atual, o valor à vista, igual a prestação que multiplica o fator da tabela para operações comerciais, FVA. Aplicação prática, leitura atenta do enunciado. Um financiamento. Opa! Isso é importante. Financiamento não é aplicação, não é investimento. Financiamento, eu estou fazendo um gasto, né? É uma operação comercial, estou financiando alguma coisa. Então, trata-se de operações comerciais. É antecipada, é pós-antecipada? Com esse termo não sabemos ainda. Né? Mas a gente pode saber que, das quatro formas, ou sendo antecipada ou pós-antecipada, vai ser as duas de baixo, porque elas são operações comerciais. Tá? É pago em 20 prestações, meu N é 20, mensais iguais, sem entrada. Agora eu sei que se trata das duas formas de baixo de operações comerciais da pós-antecipada, porque diz aqui sem entrada. Então, o termo que define pós-antecipada é ou ao final do período ou sem entrada. 4 fórmulas da pós-antecipada, porque é sem entrada. E é uma das duas formas de baixo, porque é uma operação comercial. É um financiamento. Das duas formas de baixo, qual é? A fórmula do C do valor atual ou a fórmula da prestação de uma operação comercial? Então, fala financiamento com 20 prestações mensais sem entrada, no valor de 5 mil. Então, o valor do financiamento, o valor atual, é 5 mil. O que sobra? O R para calcular, né? Sendo a taxa de 4% de juros cobrada pela financeira. E aí, para não ter dúvida, né, pergunta qual o valor financiado, o valor atual, qual o valor do C. Então, fórmula de uma pós-antecipada, de uma operação comercial, para calcular o valor atual, então, C. R vezes o fator da tabela FVA. O R é 5 mil, vezes o fator da tabela FVA. Certeza que está olhando a tabela FVA, tá? Para taxa 4 e N20. Então, olho lá. Taxa 4, procuro o N, acho lá o N20. Cruza o N20 com a taxa 4, acho o fator 13,59033. Multiplica a prestação 5 mil pelo fator da tabela, o valor atual é R$ 67.951,65. Tá? Próximo exemplo, aplicação da próxima fórmula, né? De uma operação comercial de uma pós-antecipada. Então, a próxima fórmula da pós-antecipada para operação comercial é o R, né? Prestação de uma operação de compra, venda ou financiamento. R igual ao valor atual, ou valor à vista, C, sobre o fator da tabela FVA para operações comerciais. Né? Aplicação prática, exemplo. Mais uma vez, leitura atenta do enunciado. O valor à vista de determinado produto é 1.000. Bom, se trata de um produto, bom, então é uma operação de compra e venda, né? Não é investimento, não é aplicação, não tem montante a ser resgatado, né? É uma operação comercial, um produto está sendo comercializado. Então é uma operação comercial, isso é importante, tá? Então, das 4 fórmulas, 2 de cima é investimento, 2 de baixo operação comercial, e uma das 2 de baixo. O valor à vista de determinado produto é 1.000. Bom, das 2 formas de baixo da operação comercial, uma é valor à vista e outra é o R. E aqui no enunciado já está dando qual é o valor à vista. Está dizendo que o valor à vista é 1.000. O que sobra para calcular? O R. Tá? O N é 12. Então, 12 parcelas mensais iguais. Sem entrada. Bom, até aqui, nós tínhamos, né, a ciência de que das 4 fórmulas, as 2 de cima não eram porque é investimento. Seria as 2 de baixo. Das 2 de baixo, o C está dado, é o R. Mas é o R do quê? De uma operação comercial.
Da antecipada ou da pós-antecipada? Aqui no enunciado está dizendo que é sem entrada, então é da pós-antecipada. É o R de uma operação comercial de uma pós-antecipada, porque é sem entrada, tá? A taxa é de 4% ao mês. E no final pergunta, qual é o R, né? Tá tudo no enunciado. Então, definimos que é o valor de uma prestação de um financiamento, né, de um produto, da compra de um produto. Então, o R da pós-antecipada, porque é sem entrada de uma operação comercial. A fórmula é C, valor atual, valor à vista, dividido pelo fator da tabela FVA. O C está dado no enunciado, 1.000 divide pelo fator da tabela FVA, operação comercial. Certeza que estamos olhando a tabela FVA. Então, taxa 4N12, acho o fator. Na tabela FVA, para a taxa 4N12, o fator é 9,38507. Divide o R pelo fator, vai dar então a prestação de R$ 106,55. Tá? Então temos aí, gente, a aplicação das 4 fórmulas. Tá? Nós vimos 4 fórmulas da antecipada, 4 fórmulas da pós-antecipada. Para achar as 4 fórmulas da antecipada, no enunciado vai dizer já de cara que é uma antecipada, ou vai dizer, então, que é no início do período, né, com entrada. Para achar as 4 fórmulas da pós-antecipada, no enunciado vai dizer que é pós-antecipada, ou vai dizer que é sem entrada ao final do período, e a gente sabe que é aí a pós-antecipada. Então a gente já separa, né, um conjunto de fórmulas. Das 4 fórmulas, eu vou saber que é investimento, então eu vou poder definir que é as 2 fórmulas de cima, ou montante ou R. No enunciado eu vou saber que é uma operação comercial, então eu vou saber que é as 2 fórmulas de baixo, ou é o valor atual ou o R dessa compra, né? Então assim que a gente consegue identificar as fórmulas. As fórmulas vão determinar qual tabela eu vou usar, né? Na fórmula tá ou é a tabela FAC para investimento ou tabela FVA para operação comercial. Então muito cuidado na hora de olhar as tabelas. Inclusive um erro muito comum nos cálculos é, né, eu li, peguei a tabela, substituí lá o fator, mas olhei a tabela errada e deu o resultado errado por causa disso. Então é um erro muito comum. Outro erro comum é, peguei o fator, mas não usei todos os números ou arredondei. Fator não se arredonda, fator usa todos os números. Tá? São os detalhes muito importantes aí, erros mais comuns que acontecem. Tá? Então, gente, se vocês não tiverem, nesse momento, né, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aí a acrescentar, a gente faz o nosso intervalo, 15 minutos, na volta a chamada, depois da chamada a aula continua com os exercícios no Classroom. E aí vocês vão ter, então, um desafio ali de fazer esses cálculos, né, e a gente permanece conectado ao vivo aqui para esclarecer eventuais dúvidas e perguntas que vocês tenham, né, na realização dos exercícios. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida antes da gente ir para o intervalo? Tudo tranquilo. Legal, Renan. Muito bem, gente. Então, vamos fazer o nosso intervalo. 15 minutinhos, tá? Eu só fecho a câmera e o microfone e abro de novo após o intervalo. Então, até recomendo que, inclusive, vocês não saiam da conexão. Pode continuar na conexão aí, tá? Porque na volta do intervalo, abrindo a chamada, eu já vou começar a chamar os nomes. E aí, se vocês estiverem fora da conexão, até voltar, de repente, dar algum problema, pode ter passado o nome de vocês e atrapalha um pouquinho a sequência da chamada, tá? Então, aqueles que puderem, por favor, né? Não desconectem para voltar depois. Continua aí. Eu só fecho a câmera e o microfone. A gente volta daqui a 15 minutos. No meu aqui são 10h41. Então a gente retorna às 10h56, tá? 15 minutinhos de intervalo.